Olá, aqui é o Túlio Faria da DevPlano e na dica de hoje a gente vai trabalhar com objetos em JavaScript, tá? Então a gente vai criar aqui duas funções para filtrar um objeto. O que eu quero dizer com filtrar um objeto? Imagina que a gente tem um objeto no seguinte formato. Então tem um objeto 1 aqui, que ele é o seguinte. Eu tenho meu ID 1, name, Túlio Faria, e eu trouxe isso do banco, e aí, sem querer, veio o hash da senha aqui. Então, hash da senha. Obviamente não é a senha, mas é o hash da senha, que é uma coisa que é ruim, né? Fica trazendo para a interface, né? Então, para que você vai ficar trazendo o hash da senha para cá? Então, qual que é a intenção nossa? A gente fazer dois tipos de filtro. Ou eu pego quem eu quero, então eu vou filtrar só o ID e o name, ou eu pego quem eu não quero, né? Então, eu quero excluir o hash da senha. Porque imagina o seguinte, a gente tem um objeto aqui de usuário, né? Vamos colocar aqui user1, e esse user1 tem 30 campos. Não necessariamente você precisa filtrar quais você quer, você pode filtrar quais você não quer, tá? Que também é uma abordagem legal. Então, olha só, vamos explorar um pouquinho o que a gente poderia fazer com esse objeto aqui, né? Então, algumas ideias de como que a gente poderia começar a filtrá-los aqui, tá? Então, basicamente, o que a gente pode fazer? O primeiro passo, né, seria tentar identificar como que a gente pode percorrer essas chaves, né? Então, em todos os vídeos nossos a gente usa aqui o object.keys. Então, user1. Então, nesse caso aqui, vamos fazer um teste, node, filtering. Eu tenho acesso a todos os keys aqui, né? Então, ID, name e o hash da senha. Então, basicamente, se a gente quisesse filtrar alguém, eu precisaria de uma lista de quem eu quero, né? Então, por exemplo, vamos fazer aqui keys, e eu quero simplesmente só o ID e o name, tá? Então eu quero essas duas keys aqui. Como que eu poderia filtrar? Eu tenho acesso a todas as keys, né? Então se eu quisesse, todas as keys estão aqui, e eu tenho acesso às keys que eu quero. Uma das formas que eu poderia fazer é a seguinte: simplesmente percorrer essas keys aqui, né? Então keys. Vamos fazer com for each só para a gente testar. E aí eu tenho uma key e eu posso simplesmente dar um console.log user1 na posição key. Tá? Vamos fazer esse teste aqui para ver. E vou tirar aqui o de baixo. Vamos rodar novamente. Aqui. Então olha só, eu tenho só o 1 e o Túlio Faria. E aí eu poderia fazer aqui um const new user é igual a só um objeto, e aqui eu poderia fazer o seguinte, new user na posição key é igual a user1 na posição key. E aí eu tenho um console.log new user. Vamos ver como é que ficou. Então olha lá, agora eu tenho também aqui um novo objeto já pronto. Mas a gente pode ir um pouco além, a gente pode pensar numa outra maneira de fazer isso. E se a gente transformasse isso aqui somente utilizando o map, por exemplo, tá? Então, ao invés de usar o for each e criar aqui um outro usuário, e se a gente utilizasse somente map reduce para fazer isso, como que a gente poderia fazer? Uma ideia que a gente poderia fazer, ó, vamos colocar um map aqui, eu tenho o meu key da mesma forma. Então, o que a gente poderia fazer? A gente pode mapear, deixa eu só puxar aqui, eu posso mapear inicialmente, eu vou colocar numa variável, new user, vai ser esse cara aqui ao invés desse cara. Então, o que eu posso fazer? Eu tenho todas as minhas keys que eu quero, e eu posso fazer o seguinte, essa minha key aqui, eu vou gerar um outro objeto aqui, tendo só o meu ID e o valor, aí depois só o outro ID, o outro key e o valor. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Vou fazer aqui retornar um objeto, aonde esse objeto ele vai ser um key com o valor desse key. Então, user1 na posição key. Vamos ver se eu não errei aqui, acho que não. Vou salvar, vamos rodar novamente. Então, olha só que legal. Agora eu tenho um vetor de pequenos objetos, né? Então, os objetozinhos com os meus keys aqui dentro. E aí a gente pode, de alguma maneira, usar o reduce. Tá? Então, o que o reduce faz?
ele vai reduzir esse mapa usando alguma estratégia. E aí, basicamente, a gente tem o anterior, o atual, e a gente passa, na verdade aqui é uma função, né, que recebe um atual e um anterior, e a gente vai retornar ele aqui. A gente vai retornar um novo objeto que a gente quer, tá? Além disso, eu passo que eu quero começar com um objeto vazio. Então o que o Reduce faz? Ele recebe um callback aqui, que ele vai ser chamado para cada elemento que o map retornar, e basicamente eu tenho que fazer alguma coisa com esse anterior e atual para que ele retorne para mim um objeto do jeito que eu quero, né? Então eu preciso de alguma maneira fazer isso. Vamos só fazer um teste aqui, console.log, anterior e atual. Vamos ver o que vai sair aqui. Então olha só que interessante, ó. O anterior saiu um objeto vazio, que é esse cara aqui, e depois ID, depois undefined e depois name. Tá? Então por quê? Porque eu não retornei nada, né? Então eu deveria ter retornado alguma coisa aqui para poder acumular nesse objeto aqui. Então olha só, basicamente eu tenho dois objetos, né? Eu tenho o anterior e o atual. Eu preciso de alguma maneira somar esses dois objetos, né? Então concatenar esses dois objetos. Uma maneira que a gente pode utilizar é a seguinte: console.log, vamos pensar aqui, ó, eu posso criar um objeto novo, aonde eu coloco tudo que tem em anterior e tudo que tem em atual. Vamos ver se funciona. Pelo menos na primeira execução tem que funcionar, né? Olha só que legal, na primeira já funcionou, ó. Então eu consegui somar os dois. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar um return aqui. E aí eu posso tirar esse código de baixo. Vamos salvar e rodar novamente. E olha só que bacana. Eu já consegui somar os dois objetos, né? Então aquele objeto que estava só com campo agora faz parte de um objetão. Então essa função ela já fez tanto o filtro meu aqui, quanto também já criou um objeto novo para deixar bonitinho. E a gente pode deixar um pouquinho mais legal isso aqui, né? O que a gente pode fazer? A gente pode pegar e transformar em um filter object. Opa, object. O que é isso? Vai ser uma função onde eu passo um objeto, passo quais keys eu quero e simplesmente eu vou rodar esse código aqui para filtrar esses usuários ou esses objetos que eu quiser. Não precisa ser usuários. Essa função eu posso usar em qualquer lugar. E ao invés de fazer isso aqui, eu posso dar um return keys e aí eu posso puxar um pouquinho para trás aqui, ó. Eu vou tirar esse cara daqui. Então agora eu tenho um filter object e aqui ao invés de usar user, eu vou usar objeto. Então olha só que legal, agora eu tenho uma função que eu posso usar para qualquer objeto que eu quiser. Então, por exemplo, se eu quiser fazer aqui console.log, vamos pensar aqui, filter object, user1, e aí eu quero aplicar o keys. Tá, então eu quero filtrar pelo keys. Vamos olhar aqui agora. Então, olha que bacana, já filtrei aqui também. Tá? Então é bastante legal o que a gente pode fazer com essa função. Uma outra coisa que a gente pode fazer também, vamos pensar o seguinte, ó. Vamos imaginar que eu tenho dois users aqui. O ID2, João da Silva e o resto da senha. E aí eu tenho users, onde eu vou colocar o user1 e user2. E eu quero filtrar esse users aqui, tá? O que a gente poderia fazer? A gente pode usar a mesma ideia, tá? Então a gente poderia ter aqui a mesma ideia. Como que a gente pode fazer? Tem um detalhezinho que a gente pode fazer aqui que fica muito legal também, tá? Que é o seguinte, a gente pode fazer o seguinte, const filter for map e fazer o seguinte, antes de passar o objeto, eu quero pegar os keys e depois o objeto em si. E aí depois eu vou chamar o próprio filter object. Vou mostrar por que eu estou fazendo isso só para vocês verem. Então eu estou invertendo aqui as entradas.
Qual que é a ideia? A gente poderia fazer o seguinte, ó. Const new users vai ser igual ao quê? Users.map e aí eu uso o filter for map. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui minha lista de keys. Então, o que está acontecendo? Eu vou chamar aqui meu filter for map, estou passando meu keys. Então, ele vai chamar a primeira função aqui, que vai retornar uma outra função, que é essa função aqui. E essa função aqui, ela já vai vir com o keys preenchido aqui e eu vou injetar o objeto aqui. Olha só que legal, console.log new users. Obviamente, a gente já poderia ter invertido aqui, tá? Eu só queria mostrar isso aqui para vocês. Então, olha só que legal. Eu tenho agora uma lista de usuários já filtrados, com os keys filtrados. Eu não quero mais o ID, eu quero só o name. Tudo bem, tiro o name lá de cima e posso rodar novamente. E agora só tenho o name aqui dentro. E agora, vamos fazer o contrário. E se eu não quisesse alguma key? Tá? Então, eu não quero mais uma key. Então, por exemplo, eu quero eliminar o hash da senha. Então, olha só para a gente revisar rapidinho, a gente começou com o filter object, que a gente passa um objeto e passa as chaves que a gente quer, a gente percorre em todas as chaves, utilizando aqui o map, então a gente gera um objeto onde tem só a nossa chave, o key e o value, então, e depois a gente vai fazer o quê? A gente junta esses key e values num objeto só. Agora a gente vai fazer o contrário, então eu quero pegar todas as minhas keys aqui e filtrar uma, então eu quero tirar uma dali. Então vamos lá, agora a gente vai filtrar const negate filter, vou chamar de negate filter, tosquice, deve ter um nome melhor para isso, mas eu esqueci aqui o nome dessa técnica, então negate filter por enquanto. Vamos fazer da mesma forma para a gente poder depois também treinar o como a gente fez esse cara aqui, né, que é um wrapper, então como que a gente pode fazer isso. Então a gente tem esse cara aqui e basicamente o primeiro que eu vou fazer retornar vai ser o seguinte. Para cada objeto, eu quero saber quais as keys dele. Então, object.keys, que a gente já viu isso no comecinho do vídeo. Eu falei para vocês um pouquinho como que a gente poderia fazer nesse caso aí. E aí, console.log negate filter. E o objeto vai ser o user1, que é o nosso usuário de teste. Quais keys que eu não quero? Eu não quero o hash da senha. Hash senha. Tá, então, vamos salvar. E vamos executar. Então, qual que eu não quero? Cadê? Aqui, ó. Então ele já mostrou para mim o ID, o name e o hash da senha, que são os meus keys aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar quase que a mesma lógica daqui de cima, né? Então, primeiro a gente vai pegar todos os keys. Depois que eu peguei meus keys, eu preciso filtrar, né? Então eu preciso tirar aqueles que eu não quero. Então eu preciso filtrar. Como que eu filtro, né? Eu vou ter o meu key e eu tenho uma função. Se eu retornar true, ela vai entrar. Se eu retornar false, ela não vai entrar. Então, basicamente aqui, se ela tiver aqui em keys, vamos pôr aqui negate keys. Se essa chave minha que está no objeto, ela tiver no negate key, eu vou remover ela, né? Então, eu não quero ela. Então, o que a gente vai fazer? Se, vamos ver aqui, se a minha chave, que eu estou olhando do objeto agora, ela ela existir dentro de negate keys, então negate keys, ponto, includes, vamos pensar aqui, key, então se ela inclui a chave do objeto, a gente não quer ele, então não quero, eu vou negar esse cara aqui. Vamos ver se vai funcionar. Então, salvei aqui de novo. Vamos olhar. Olha só que legal. ID e name. Tá? Então, eu já tenho as minhas chaves que eu quero. E agora, o que eu posso fazer? Posso simplesmente fazer a mesma coisa que eu já fiz aqui em cima. Vou dar um Ctrl C até aqui. Vou dar um Ctrl V aqui embaixo. Então, tem o objeto, key, beleza. Vou salvar. Agora, eu tenho o ID com 1 e o name com Túlio Faria. Legal. E agora é só eu reduzir novamente. Então vamos reduzir aqui. Anterior, etc. Beleza. Vou rodar novamente. E olha lá, agora eu tenho o meu objeto filtrado, o hash e a senha.
E aí eu posso fazer a mesma coisa que eu já fiz antes aqui, né? Então posso fazer o negate filter for map. Obviamente aqui eu estou fazendo invertido para mostrar para vocês a técnica de fazer o wrap aqui, né? Então obviamente vocês podem fazer também já direto, não precisa fazer no formato contrário. Então negate keys, e aí depois eu vou ter um objeto, e aí eu vou chamar o negate filter, passando o objeto e passando o negate filter. Negate keys. Então agora eu tenho meu negate filter for map, e aí o que eu vou fazer? Vou pegar o meu users.map, negate filter for map, e eu vou passar aqui as minhas chaves que eu não quero, hash da senha. Vamos ver se a gente consegue filtrar. Ah, que bacana. Então agora aqui eu também tenho o mesmo resultado, né? Porque eu já tinha tirado daqui de cima. Cadê? Só tinha deixado o name, na verdade. Então não é o mesmo resultado aqui. Mas agora eu removi o hash da senha. Então duas abordagens, né? Eu posso escolher quem eu quero, ou eu posso escolher quem eu não quero. Então essa função, essa forma que a gente pode fazer é bastante útil aí para quando você está trazendo dados do banco de dados, principalmente, que você precisa filtrar. Ou se você está mandando dados para o banco de dados. Então, por exemplo, uma API sua que só suporta os campos X naquele pedaço, né? Então você está salvando somente X campos ali, como por exemplo um ID de conta, algo nesse sentido, que o usuário não pode sobrescrever, você pode negar ele e remover ali para evitar uma tentativa de inserir dados que não eram para ser inseridos naquele pedaço. Tá, então, duas ideias aqui, tá? Obviamente deve dar para melhorar bastante aqui esses algoritmos, mas é só para pensar um pouquinho em como que a gente pode usar MapReduce e todos esses conceitos aqui de JavaScript para fazer e alcançar esse objetivo aí. Ao mesmo tempo também a gente transformou aqui usando o wrapper, né? Então a gente está colocando uma função dentro da outra, uma função que gera uma outra função, que é bastante legal também. Então fica bastante legal aqui. Outra coisa que eu esqueci de comentar, a gente pode usar também dessa forma aqui, né? Então eu posso pegar, por exemplo, esse cara aqui, ó. Negate filter for map, cadê? Aqui, isso mesmo. Negate filter for map. Eu posso fazer isso aqui, tá? Então se eu quisesse rodar isso na mão, eu tenho que abrir um outro parênteses aqui e fazer aqui user1. Tá? Então se eu quiser filtrar um só, essa é a maneira que eu faria, tá? Então simplesmente passo, abro e fecho a chamada, abro e fecho a outra chamada, e é por isso que eu tenho uma função dentro de uma função. Então uma função que retorna uma outra função. Bom, pessoal, é isso. A dica de hoje é como que a gente pode filtrar os keys de um objeto, tá? Tanto escolhendo quais keys eu quero, tanto negando os keys que eu não quero. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, comentar, mandar para um amigo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e sempre clica no sininho aí para receber sempre as nossas últimas novidades. E eu vejo você num próximo vídeo. Até mais!